cabelo é considerado um marcador de saúde. Haja visto que, quando há alguma disfunção no nosso organismo, o primeiro a sofrer é a pele e folículo está inserido na pele. Isso é bem importante na hora de você fazer a consultoria para o paciente, explicar para ele, porque muitas vezes o teu paciente não sabe ou não tem noção de que couro cabeludo é pele e como cuidar dessa pele, a importância de cuidar, a importância da higienização correta. Muitas vezes você vai observar na tua prática clínica que algumas pequenas mudanças de forma positiva no hábito da higienização faz muita diferença, tanto curto, médio e a longo prazo. A gente faz um processo mesmo educacional. Nós, profissionais, somos educadores do nosso cliente, do nosso paciente. Por qual motivo? Somos nós que entendemos e temos propriedade, que estudamos todos os dias sobre como melhorar. Quer dizer que somos o melhor do que o nosso paciente? Não, jamais. Unicamente é nossa área de atuação e de maior domínio. Então, a gente profissional vai fazer todo esse processo de ensinar a higienizar, a cuidar diariamente, tanto na importância do uso de um cosmecêutico de higienização, de uma máscara ou de um condicionador, de um Livium, de um Livon, a importância de fazer uma umectação com óleos vegetais, o cuidado ao pentear, o cuidado na hora de distribuir esse produto, tempo de pausa, forma de aplicação, né? Frequência dos tônicos quando a gente fala de couro cabeludo. Então é todo um processo muito minucioso de você relembrar o teu paciente cada vez que ele vem no teu espaço. Por qual motivo? A gente é ser humano e a gente acaba esquecendo. O que eu estou falando aqui, vocês vão lembrar 20, 30, 40, 50, 70%. Mas o legal é que está gravado. Então você pode reassistir, anotar na tua apostila o material que a gente te enviou pelo PDF, relembrar. Mas o teu paciente, ele não tem isso, sabe? Então, cada vez que ele vir, você vai conscientizar novamente, vai relembrar, vai perguntar como que está o cuidado dele, como que está o hábito de higienização. E isso vai fazer muita diferença no teu trabalho e também vai fazer diferença para o teu paciente, porque ele vai perceber que realmente você se importa com o resultado dele. E isso é muito importante, tanto para nós profissionais, no sentido de credibilidade, e para o paciente no sentido de resultado, porque é isso que todos nós buscamos. Considerando que o cabelo é um marcador de saúde, então nós temos que ter consciência que a alimentação desse paciente vai interferir, que os hábitos, né? Se faz exercício, não faz exercício, se toma água, se não toma água, questões emocionais vai interferir. E quando o teu paciente chega para você no teu espaço, no momento da consultoria, você vai falar sobre esse assunto, você vai explicar, você vai trazendo consciência para esse paciente e você distribui essa responsabilidade, você compartilha essa responsabilidade. Por qual motivo isso é de extrema importância, um dos pontos mais importantes desse nosso programa? Porque muitas vezes você vai cuidar do teu paciente no teu espaço, ele vai sair de lá já com um couro cabeludo mais saudável, vai sair com um couro cabeludo com uma diminuição de processo inflamatório, quando você faz a aplicação do produto de forma correta, vai sair de lá sentindo com esse sensorial da fibra, do fio mais saudável, mas ele precisa manter isso em casa e ele precisa ter consciência de todas essas questões que pode estar envolvida. E aí, o legal de tudo isso, que eu sempre falo para o meu paciente aqui na clínica, na hora da consultoria, é que o paciente vem para você pela saúde capilar, mas você tem a oportunidade de dar aquele start
Dizer, ei, tá cuidando da alimentação? Tá dormindo bem? Tá tomando água da forma adequada? Talvez se você procurar um outro profissional, uma nutricionista, enfim, vai ter alguns casos, né? Vai ter alguns casos, enfim, que é legal você ter parceria com outros profissionais da área da saúde, porque esse paciente vai perceber que realmente você entende do que você está fazendo e que você quer que ele melhore a saúde como um todo. E ele passa a cuidar mais da saúde capilar, passa mais a cuidar da saúde corporal, passa a cuidar mais da saúde emocional. E olha que lindo tudo isso. Você pode gerar um conforto muito além da beleza, muito além da saúde capilar para esse paciente. Haja vista que o momento que a gente vive hoje, muitas vezes as pessoas estão tão na correria, tão ocupados, que às vezes esquecem delas mesmas, esquecem de olhar para essa questão da saúde capilar. E eu sempre falo que a questão capilar, ela vai interferir tanto na vida pessoal, profissional desse indivíduo, seja de forma direta ou indireta. Vamos fazer um raciocínio aqui de forma rápida. Muitas vezes, quando o teu cabelo não tá legal, ou aquele penteado, ou aquele corte, ou aquela cor, ou enfim, qual for a questão que você possa ter sido acometido em algum momento, ou alguém do teu convívio social, a pessoa acaba se sentindo um pouco desconfortável. E aí, só que isso é inconsciente. Ela não vai pensar assim, não tô legal com o meu cabelo, não tô gostando, vou produzir menos no ambiente de trabalho, ou não vou estar tão feliz no meu ambiente familiar. Isso é inconsciente e vai interferindo, juntando com todas as outras coisas da vida do ser humano, pode se tornar algo que vai interferir sim. Então, quando o paciente começa a olhar para essa questão dele, ele começa a melhorar como um todo, certo? E o que nós vamos oferecer neste primeiro momento para o nosso paciente, para o nosso cliente que está chegando no nosso espaço? Primeiramente, a gente vai recepcionar esse cliente, que é base, e a gente vai sentar, ouvir ele, ouvir. Você senta e ouve o seu paciente, você ouve o seu cliente, o que ele realmente deseja, não o que ele fala em um primeiro momento, mas fale-me mais sobre isso quando o teu paciente chegar para ti. Por que isso às vezes te causa um desconforto? O que realmente você busca? Me conte o histórico do seu cabelo. Qual é o seu desejo? Então tem perguntas chaves na hora da consultoria que tu consegue ir trazendo as informações. Porque tem pessoas que já vai chegar e vai falar tudo, e tem pessoas que são um pouco mais reservadas, ou às vezes nem ele sabe exatamente o que de forma mais objetiva ele busca. Porque às vezes ele vai chegar, não, quero só fazer uma escova, quero só cortar, eu quero só fazer uma cor. Mas você tem conhecimento para oferecer muito mais do que isso. E através da higienização e da escova terapêutica, ou que seja só a higienização mesmo, no caso de pacientes masculinos, você vai conseguir trazer um despertar, você vai conseguir trazer esse conforto, esse entendimento. Então, quando você ouve o que ele tem para falar, você tem mais chances, Você se torna mais assertivo. E nós, seres humanos, a gente gosta de ser ouvido. A gente gosta que as pessoas escutem nossas vontades, nossas ideias, nossos desejos. E quando a gente encontra alguém que tem essa sensibilidade, logo a gente tende a dar um voto de confiança maior, certo? Faz sentido para vocês? Pensem nisso, anotem isso e comecem a olhar de uma forma diferente. Talvez você já faz isso no seu dia a dia, mas se você ainda não faz, comece a ouvir, a perguntar
e você vai conseguir perceber o quanto mais assertivo você vai ser nos seus atendimentos, na sua consultoria. Reserve um tempo para sentar e ouvir esse paciente. Vai fazer total diferença no teu atendimento e também no resultado, também na fidelização, né, como um todo desse paciente. A parte da higienização terapêutica que a gente vai oferecer para esse paciente em um primeiro momento, que ele está chegando no nosso espaço, você vai explicar detalhe por detalhe como você aprendeu a importância do shampoo, o que tem, qual é a base, quais são os ativos que estão compostos nele, qual é a ação desejada, o tempo de pausa. Você vai ensinar ele passo a passo, iniciando do cosmecêutico de higienização, do shampoo de higienização desse couro cabeludo. O tempo de pausa. Por qual motivo que eu falo isso? Porque é dessa forma que ele vai memorizar e vai replicar em casa. Isso você vai deixar claro para ele. Vamos supor aqui que a gente está com o paciente aqui. Você vai falar, olha só, a gente vai usar X e X ativo, que tem esse produto, esse ativo, que vai fazer essa ação no seu cabelo. Você vai aplicar a primeira mão, vai massagear, você vai enxaguar normalmente, você aplica a segunda mão, né? Vai massagear todo esse couro cabeludo com movimentos suaves. E aí você vai deixar o tempo de pausa e vai proceder com o enxágue. Isso falando de um paciente que faz a higienização diária. Se for um paciente que faz higienização dia sim, dia não, muitas vezes ele vai ter que fazer 3 aplicações ou mais. Depende do couro cabeludo desse paciente. Então isso também você vai deixar claro, orientá-lo e explicar por qual motivo que é legal higienizar o cabelo todo dia, no caso de quem tem uma dermatite, quem tem uma oleosidade excessiva, de quem tem uma queda e está passando por um processo de tratamento. Porque o ativo que você está usando, o cosmecêutico que você está usando, é um tratamento diário. Por esse motivo, ele vai fazer as aplicações, a higienização de forma correta, diariamente, né? Eu estou falando aqui, né, de ativos, de produto, e isso você vai explicar para o teu paciente e deixar isso de forma muito, muito clara para ele. Falar também da importância do condicionador, a forma de uso do condicionador, se esse condicionador pode ir couro cabeludo, no caso dos cosmecêuticos que a gente usa aqui na clínica, que é da linha da Granda, tem alguns que pode ir couro cabeludo, que age como uma loção anti-inflamatória, então isso faz total diferença para o nosso paciente, tanto no processo de tratamento aqui, tanto no processo de cuidado em casa. Então tu vai explicar a forma de aplicação, quantidade de aplicação de produto que esse paciente vai estar aplicando, e depois falando que a importância da realização do enxágue total, retirando todo esse resíduo, né, tanto do fio quanto do couro cabeludo, e depois procedendo, seja for com uma máscara num cabelo comprido, num cabelo que requer um tratamento, ou seja depois com a finalização com o leave-in, com o óleo, com o leave-on, um creme de pentear, enfim, o que for necessário para aquele paciente. Então tudo isso você vai explicar para ele no momento da consultoria, certo? Então tu sentou com o paciente, você ouviu ele, você fez as perguntas chaves ali que são importantes, e você vai depois falar para ele o que você vai usar, como você vai usar e como ele pode replicar isso em casa, certo? Outra coisa bem importante também, neste momento que você está realizando a consultoria, você já vai explicar para ele o uso do secador, né? Para evitar ao máximo, por mais que use um bom produto, um bom leave, um bom protetor térmico, é calor. Está oxidando essa fibra, está aquecendo.
Se o teu paciente falar, eu não consigo ficar sem secador, eu preciso secar, então, juntamente com a ênfase do protetor, você vai falar, seca com a distância um pouquinho maior, para evitar de aquecer demais essa fibra, porque é isso também que vai fazer diferença no cabelo. Então, a gente vai fazer um processo de conscientização, um processo educacional desse paciente. Vê como isso vai fazer diferença na sua carreira, no seu dia a dia e até mesmo no resultado do paciente que ele vai comentar com outras pessoas. E isso se torna muito bom para ambas as partes. E aí no momento que você está explicando para o seu paciente, conscientizando, você presta bem atenção, né, na fisionomia dele, como ele está se comportando, como ele está absorvendo essa informação, que isso também é bem importante. Caso você perceba que precisa repetir alguma parte, você sempre vai perguntar se esse paciente conseguiu entender de forma clara e objetiva, né? É legal você ter um material de apoio para depois estar enviando para esse paciente, mas isso são outras coisas que a gente pode explanar em um outro momento também. E aí, após você fazer toda essa parte da utilização dos produtos, da conscientização, você vai ir para o lavatório, já tendo analisado essa fibra, já tendo analisado esse couro cabeludo, vendo o que você vai usar realmente, o que é a necessidade do paciente, expondo, explicando por que você vai usar tal ativo, né, o resultado que vai trazer para ele, couro cabeludo. Falando de questão de fibra, também você vai explicar, fazendo toda essa parte de conscientização, certo?